a palavra de Deus já estabeleceu para nós. Eu tomo muito cuidado com isso. Mas vamos para o texto. Romanos capítulo 3. Como eu disse, eu quero trabalhar com vocês hoje em continuação do assunto que nós já estamos trabalhando. Semana passada, nós tentamos identificar o que significa as vestes nupciais daquela parábola. Por que aquele homem emudeceu quando o rei perguntou por que ele estava lá na festa sem as vestes? E nós dizemos para os irmãos que nós identificamos que naquela parábola a veste nupcial pode ser algo bem distinto da parte de Deus, de forma graciosa para a vida daqueles que foram convidados. Só poderiam participar daquele banquete do filho do rei quem tivesse as vestes apropriadas. E era o próprio rei que oferecia as vestes. Então, se aquele não tinha, é porque ele não foi dado para ele. Então, é algo bem distinto da graça de Deus. E eu quero tentar ver com vocês aqui o que nós podemos ver com o que o apóstolo Paulo nos informa no capítulo 3. Eu não vou ler todo o capítulo, por causa do nosso tempo, mas eu quero ler com vocês dos versículos 19, do 19 ao 31. Acompanhe a leitura. Não sei se vai dar para chegar até o versículo 31, mas a gente pode tentar tirar algumas lições para nós aqui. Romanos 3, todos acharam? Versículo 19. Diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que texto, meus irmãos. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. A doutrina da justificação pela fé é uma doutrina muito querida, especialmente por aquelas igrejas que são oriundas da Reforma Protestante. Eles zelam muito por esta doutrina. Aliás, com o evento da internet, meus irmãos, muitos pastores, doutores, mestres de teologia têm se debruçado em cima desse assunto e como tem influenciado muitas outras igrejas que nem atentavam para essa doutrina com tanta dedicação.
Hoje nós estamos vendo um movimento crescendo no meio, especialmente dos nossos irmãos pentecostais, abraçando essa doutrina com mais dedicação, dando uma atenção com mais carinho. Nós olhamos aí na internet e vemos pastores pentecostais pregando quase que expositivamente e expondo doutrina, coisa que 30, 40 anos atrás, quem é um pouquinho mais de idade aí, não conseguia ver isso. O que se pregava eram outras coisas, mas como a internet ajuda demais a abrir a nossa mente, especialmente nesta área, não são poucos que têm abraçado uma visão bíblica mais centrada naquilo que Deus é e fez. E aqui, meus irmãos, nós temos um assunto muito querido, que o apóstolo Paulo está tratando. E ele trata, meus irmãos, de uma forma tão doce e tão corajosa. Vocês sabem que o apóstolo Paulo não pastoreou a igreja de Roma. O apóstolo Paulo escreve para a igreja lá em Roma, irmãos, nós convertidos ao cristianismo, porque a intenção do apóstolo Paulo não era ir para aquela igreja e ficar lá para pastorear a igreja. Ele apenas queria avançar para uma região onde o evangelho ainda não estava bem enraizado. Então, ele mesmo nos informa aqui que a intenção dele é ir para a Espanha. E queria passar a rota, passava por Roma. E ele, então, escreve para esses irmãos e já sabendo que havia problema com a mensagem dele para alguns irmãos lá. Então, ele escreve para corrigir alguns equívocos de entendimento, porque Paulo era um judeuzão, e ele era acusado de que ele está indo contra toda a tradição judaica, ele está sendo considerado um fora da lei, um homem que está provocando uma rebelião dentro do povo judeu, de onde o Senhor Jesus veio. Então Paulo, vez ou outra, tem que escrever e explicar qual era a intenção dele. E a carta aqui é uma carta teológica, mas missionária, porque ele não quer pastorear essa igreja, ele só quer o apoio missionário dessa igreja, porque ele quer ir para a região onde o evangelho não tinha chegado. Paulo tinha essa característica, ele não queria pregar ou plantar qualquer igreja em lugares que já havia a expansão do reino ali. Paulo era um missionário itinerante. Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo a olhar para lugares onde o evangelho não chegou e ter coragem de ou ir lá ou então apoiar a equipe que vão para esses lugares para que chegam lá o evangelho. Só que quando ele escreve esta carta, meus irmãos, mesmo sendo uma carta missionária, Paulo não deixa de falar de teologia. Ele sabe que os irmãos precisam ter conhecimento, porque como nós lemos aqui na devocional, os falsos estão por aí, a falsa doutrina está aí, os falsos mestres estão por aí, eles são intencionais naquilo que eles ensinam. Então, nada mais urgente do que ensinar de forma eficaz aquilo que é da parte de Deus. Então, nós temos um texto aqui que vai nos ajudar, mais uma vez, a enriquecer um pouco mais neste assunto. Sei que a nossa igreja aqui está familiarizada com este assunto, mas como nós temos recebido alguns irmãos vindo de outras denominações, às vezes fica parecendo que é só essa doutrina que nós temos na nossa igreja. Temos muitas outras, como nós falamos aqui. Nós trabalhamos com os irmãos aqui a realidade do céu e do inferno, um assunto que mexe com a gente. Trabalhamos aqui a questão da presença do nosso Salvador nos céus à direita da majestade. O que é que ele está fazendo lá? Está trabalhando, meus irmãos, e muito. E nós vimos aqui que esse caminho de salvação é caminho estreito. Não é fácil, são poucos que acertam. E vimos aqui que existe uma veste correta para você participar deste grande banquete. Então, olha comigo, por gentileza, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. O assunto do apóstolo Paulo aqui é lei e graça. Você já deve ter percebido só na leitura. Por que é que ele fala isso, meus irmãos?
Porque existe ainda muitas pessoas hoje que pensam que salvação é algo que brota no coração do homem por um esforço humano em querer ser salvo. O coração do homem, por si só, não consegue brotar nada de bom, meus irmãos. Eu não estou falando de moralidade. Eu sei que o ímpio, ele tem lampejos da graça comum de Deus. A graça comum de Deus segura o ímpio, aquele que ainda não tem a graça especial, de cometer maiores atrocidades. O nosso mundo ainda tem ordem, quando eu falo mundo aí fora, a sociedade que nós vivemos, por causa da graça comum de Deus, manifestada nas autoridades constituídas no nosso município, e por aí vai. Mas existe uma graça especial da parte de Deus que coração nenhum consegue produzir. É o que Paulo vai dizer aqui, porque o judeu legalista achava que para chamar a atenção de Deus ou agradar a Deus, era simplesmente olhar para a lei e se esforçar em cumprir as prescrições da lei. E Paulo era um doutor da lei, e ele era um legalista. Ele também pensava outrora que os favores de Deus vinham para a vida dele pela guarda da lei. Até que ele compreendeu claramente depois que o Senhor Jesus encontrou ele no caminho de Damasco. E aí a mente dele mudou. Nós conhecemos, meus irmãos, o relato. Então Paulo agora passa a querer mostrar para os judeus qual é o verdadeiro sentido da lei para eles. Porque ele estava sendo considerado um fora da lei, e ele vai dizer muito pelo contrário. Eu agora, mais do que nunca, estou apresentando a lei para vocês, mas de maneira real, que a lei é, o que ela faz. Longe de ser um caminho de graça para nós. A lei não traz graça, a lei traz morte. A lei deixa todos nós diante de Deus sem argumento nenhum. Aliás, a tradução nossa aqui é até forte. Mas vamos para o nosso texto, meus irmãos, por gentileza. Versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo explica aqui aos nossos irmãos, na cidade de Roma, a igreja aos romanos, por que é que o Senhor Deus deu a lei? Se Paulo estava agora sendo acusado de falar contra a lei, então havia talvez alguém dizendo, Paulo, então qual é o verdadeiro sentido da lei? A lei não tem mais valor nenhum para nós? Não. A lei tem sentido sim. Ela não tem um sentido como vocês pensam. A lei foi dada para calar nossa boca. Mais ou menos assim. Paulo não está sendo indelicado, meus irmãos. Paulo está sendo sincero. Paulo está olhando para os judeus, está dizendo, a lei veio para deixar todos nós amordaçados. Não tem como argumentar, não tem como você justificar diante de Deus. Olha o versículo 19 aí, por gentileza. Diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, e esse tudo aqui, meus irmãos, é a lei toda, é todo o desígnio de Deus do Antigo Testamento, tudo. Aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha o que Paulo está dizendo, ele está respondendo, se vocês querem viver pela lei, não é isso daí que ele diz? Tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. Ele está atingindo os judeus aqui, que amavam demais a lei e queriam se justificar pela lei. E quando eu estou falando de lei, meus irmãos, sumariamente, os 10 mandamentos, o decálogo. Talvez está na mente do Paulo exatamente isso, os 10 mandamentos. Tenta cumprir, judeuzão, para ver se você consegue. Então, longe de ser um caminho de graça, um caminho para você adquirir favor diante de Deus, a lei, segundo o apóstolo Paulo, foi dada como uma declaração de culpa para a humanidade. Segundo ele aqui, para calar a nossa boca. O judeu deve ter ficado com raiva de Paulo. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer? Querendo cercear a minha liberdade que eu tenho na lei? Paulo está dizendo, não, diante da lei você não tem liberdade nenhuma. Você tem que ficar calado, emudecido. Faz um teste aí. Os 10 mandamentos.
Não terás outros deuses diante de mim. Aí o judeuzão podia falar, não, aqui nós adoramos um único Deus. Tá bom. Não farás para ti imagem de escultura. Não darás culto a isso. Segundo mandamento. Aí o judeu olha externamente e diz, não, eu não faço imagem de escultura. Mas o problema, meus irmãos, não é só externamente. O problema é internamente. O problema do ser humano não é o externo, é o interno, é o coração. Nós temos um querido irmão nosso aí, reformador do passado, que diz que o nosso coração é uma fábrica de produzir ídolos. Então, talvez o judeuzão já caiu no segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O judeu era zeloso, meus irmãos, até hoje eles são. O tomar o nome de Deus em vão não é você dar um testemunho desadequado. Tomar o nome de Deus em vão é quando você não honra esse Deus, é quando você não se sujeita à vontade dele, não obedece os mandamentos dele, é quando você está disposto ao serviço santo dele, de forma a se colocar como prioridade, a buscar ele em primeiro lugar, a amar ele de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É você não tomar o nome dele em vão. Talvez o judeuzão fala, não, eu faço isso. Aí vem o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O judeu guarda o sábado até hoje. Mas aí começa, meus irmãos, o relacionamento com o próximo. E aí o judeuzão caía demais nisso. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não falar mal de ninguém e não cobiçar nada de ninguém. É o que Paulo está lembrando aqui, esses irmãos. Vocês, diante da lei, têm certeza que vocês têm alguma argumentação? Vocês podem chegar diante de Deus, chamando ele de pai, e dizer, pai, eu cumpro a tua lei, todo o teu mandamento? Quem é capaz de fazer isso? Ninguém. Então, diante de Deus, aqueles que vivem pela lei, têm que ficar calado. É o que Paulo diz aqui, meus irmãos. Que se cale toda a boca e todo mundo. E aí, quando ele coloca todo mundo, ele se inclui. Seja culpado perante Deus. Ou seja, diante de Deus, pela lei, todo mundo é culpado. Ninguém pode se justificar. Porque pode acontecer assim, a pessoa dizer, não, mas pera lá, pastor, eu peco. Mas também, pastor, quem é que não peca? Eu peco. Mas, pastor, eu procuro viver uma vida decente. Agora, eu conheço gente, pastor, que peca abertamente, sem nenhum escrúpulo. Cita até a sociedade política, cita até a sociedade polícia. Tem gente pior do que eu. Então, se Deus tiver que estar aborrecido com alguém, não é comigo não, é com outro. Ah, meus irmãos, nós ainda não compreendemos então o que é justo e reto juiz. Como diz Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Ele sente indignação todos os dias de quê, meus irmãos? Dos pecados. Pensa, ou Davi está numa alucinação quando escreveu aquele versículo que foi traduzido para nós, ou ele está falando a verdade. Deus é um ser supremo, tão santo, que ele não pode inocentar o culpado. Não pode. Ele tem que condenar, porque ele é justo. E como um Deus justo, vai inocentar quem é injusto. Então, diante da lei, judeu, você queira me desculpar, mas você está perdido. Sua boca não tem como você falar nada, argumentar nada. Por isso que vem o versículo 20, olha aí. O versículo 20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele que é Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, a lei vem para nos deixar culpados diante de Deus mesmo. Ou seja, a lei é só para caracterizar em nós
o quão pecador nós somos. Vocês sabem que onde não há lei, não há transgressão. Porque como é que você vai querer cobrar alguém se não tem um mandamento ali? Igual eu estou vendo aqui Helena e o Heitor ali, o Heitor sorrindo. Duas criancinhas, aparentemente inocentes, né? A sua simplicidade. Se o Renato e a Alda, que são os pais, não começarem a dizer para a Helena e para o Heitor, olha, se você fizer isso aqui, papai vai ficar aborrecido. Se eles não fizerem isso, Helena e Heitor vão crescer e vão fazer aquilo ali, e o pai não vai poder cobrar, porque ele não deu a lei, por assim dizer. Ele não disse que se enfiar o dedo na tomada leva a choque. Não enfie. Só que tem um problema, meus irmãos. Nós sabemos que o não é só a lei, é só para mostrar que nós somos incentivados a fazer isso. Quando o pai diz não enfie o dedo na tomada, o pai está. E aí é que o pai tem que ter sabedoria. É dizer, meu filho, eu sei que está no teu coração enfiar o dedo na tomada. Eu estou te dizendo, não enfie, porque eu sei que você vai querer enfiar o dedo na tomada. Mas só que a criança ainda não tinha atinado para aquilo. Então, quando o pai diz, não enfie o dedo na tomada, o que é que aguçou no coração da criança? Enfiar o dedo na tomada. Então, a lei veio só para aguçar aquilo que já está em nós, só que às vezes amortecido. Mas eu tenho que dizer para vocês, onde não há lei, também não há transgressão. Para que haja culpa, meus irmãos, é preciso que haja a quebra de alguma lei ou algum mandamento específico. E preste atenção eu vou usar um termo humano, na estratégia de Deus. Então, para que Deus enquadrasse a humanidade toda na condição de culpados, o que é que o Senhor Deus fez? Chama Moisés lá no Monte Sinai, debaixo de trovões, relâmpagos, e dá a Moisés 2 tábuas, escritas pelo próprio Deus, dos dois lados, a lei, para mostrar para o povo, vocês são tudo culpados. Vocês lembram que quando Moisés desce do monte, o que é que estava acontecendo lá embaixo? Moisés chegou com as 2 tábuas de pedra e de repente ele vê o povo adorando aquele bezerro de ouro. Aquilo ali, meus irmãos, e preste atenção que às vezes a gente não entende direito por que o povo estava adorando o bezerro de ouro. A gente logo classifica o povo tudo de idólatra, e era mesmo. Mas vocês sabem por que eles fizeram aquilo ali? Boa intenção. O povo tinha acabado de sair do Egito, e lá adorava vários deuses, e agora eles estão sendo guiados no deserto por Moisés, dizendo que só existe um Deus. A cabeça desse povo ainda não está alinhado, eles ainda não têm lei na mão para saber que Deus é esse, o que esse Deus requer. Moisés ainda está no monte, demorando demais. O povo falou, morreu para lá. Então, o que nós devemos fazer? É um Deus só, nós não podemos ser igual os egípcios, que adoram vários deuses. E aí, então, eles procuram um meio natural de tentar se aproximar de Deus pelo esforço deles mesmos. E quando eles constroem aquele bezerro de ouro, aquilo é lampejos lá do Egito. Um boi, um Deus que era adorado no Egito. Então eles vão dizer, não, nós precisamos agora de um intercessor, porque o nosso morreu, Moisés. Então eles fazem aquilo ali na esperança de que, em reverência àquele ser que eles criaram, Deus iria se manifestar. Nada mais longe daquilo que Deus queria. Quando Moisés desce e vê aquilo ali, Moisés fica furioso, porque Moisés lá em cima recebeu a lei com temor e tremor. Então, meus irmãos, já que nós quebramos a lei, nós não somente ficamos calados, mudos, não tem como argumentar diante de Deus, mas nós somos enquadrados como culpados. A situação só vai piorando, só piorando. Além de boca calada, culpado. Quieto, já está errado. Conhece gente assim? Com a boca fechada já erra demais. Então, preste atenção aqui, meus irmãos.
longe de ser um caminho de graça, a lei, na verdade, vem como uma declaração da nossa culpa. E como somos culpados, meus irmãos? E silencia a gente. Por isso é que na igreja, quando há um entendimento claro disso, ninguém se acha melhor do que o outro, nem o pastor, nem aquele que está na liderança achando que é o ungidão, ele é melhor do que ninguém. Meus irmãos, nós somos nivelados por baixo, por baixo. Foi por isso que Deus deu a lei, e Paulo explica isso daqui com muita clareza. Então, meus irmãos, vejam a loucura de quem quer que seja, de querer se salvar guardando lei, agradando ao Senhor Deus cumprindo a lei. Seria a mesma coisa da gente voltar àquela questão que eu disse para vocês da gente justificar que tem gente que é pior do que nós. Mas vamos para frente aqui um pouquinho, meus irmãos. Olha o versículo 21, por gentileza. Porque você pode estar pensando assim, ué pastor, então qual é a solução? Eu vou chegar lá. Versículo 21. Aqui o apóstolo Paulo fala da intervenção de Deus. Louvado seja Deus. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se você não entender isso daqui, Paulo está fazendo uma jogada aqui. A lei não salva. A lei traz um outro sentido para a nossa vida, o sentido de morte. A lei é apenas um atestado de óbito, é para dizer, você está perdido, você é culpado diante de Deus. E aí então, nós precisamos de algo que não seja a lei. Então, se a lei não nos salva, então nós não podemos ter a lei como caminho de salvação. Então, qual foi a ação de Deus? Já que foi o próprio Deus que deu a lei para enquadrar a gente, agora o próprio Deus, meus irmãos, vem em intervenção para mostrar para nós qual é o caminho correto. Olha o que Paulo diz aí. Duas palavras aqui no início do versículo 21 que faz todo sentido da mudança do assunto dele. Mas agora Deus. Eu gosto dessa palavra, sabe por quê? Eu não podia fazer nada, eu estava como morto, mas Deus. Meus irmãos, essa é a alegria da igreja. Nós somos fracos demais, impotentes demais, sofremos demais, mas Deus. Se nós tivermos uma convicção dessa, o Senhor Deus nos salva, meus irmãos. Manifesta essa salvação poderosa. E aí você pode perguntar, pastor, de que maneira ele manifesta essa salvação? Justiça que Paulo vai referir aqui, agora é a aparição do Senhor Jesus. Parece tão óbvio para nós, parece tão simples aqui, meus irmãos. Mas o que Paulo vai dizer, que a vinda do Senhor Jesus ao mundo, meus irmãos, o nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, as verdades que ele deixou estabelecidas aqui, que foram registradas pelos apóstolos, isso é o que nós chamamos de salvação para a igreja. Aqui está a missão de um verdadeiro evangelista que cumpre cabalmente o seu ministério. O evangelho centrado na pessoa do Senhor Jesus. Meus irmãos, o evangelho compreende esses atos salvadores realizados por Deus. Por Deus. Então, veja o que Paulo diz aqui. Que essa manifestação de Deus, ou essa vinda de Deus em Cristo, para salvar, foi feito sem lei. Sem lei. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus aqui é o justo de Deus. Cristo. Aqui ele não está falando dos seus atributos. Que Deus é justo. Aqui ele está dizendo da maneira como a justiça dele é aplicada a pecadores injustos. Meus irmãos, pela pessoa de Jesus, que é justo. Então, eu quero tentar ver com vocês aqui o que essa justiça realiza. Vamos para o versículo 22, por gentileza. Olha aí rapidinho, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos
os que creem, porque não há distinção. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos, porque Paulo estabelece aqui algo completamente novo para um judeu conhecedor da lei. É que agora a justiça de Deus não é pela guarda da lei. Estamos falando isso peremptoriamente, mas pela fé em Jesus Cristo. O judeu deve ter arregalado o olho. Espera lá, então, a ação manifestadora de Deus para nós, o povo dele, não é a lei. Eu não posso observar mais a lei. A minha fé não está na lei. A fé está num homem, apenas num homem judeu. É isso mesmo. Mas a pergunta é, por que esse judeu chamado Jesus Cristo? Meus irmãos, é claro, é porque Jesus é o único Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João deixou isso bem claro quando batizando aquele público lá nas barrancas do Jordão, quando o Espírito Santo depois falou com ele sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus, quando o próprio Senhor Jesus veio para ser batizado. João deixou isso bem claro. Jesus Cristo é o Messias esperado da nação de Israel. Havia muita confusão no primeiro século sobre este Messias. E Paulo quer afirmar, sim, ele é o Salvador que foi anunciado pela lei e pelos profetas. Tudo aquilo que a lei dizia acerca dele, agora ele chegou. Então, é uma bobagem vocês quererem ficar buscando favores da parte de Deus, se justificando pela lei, porque a lei se cumpriu nele, em Jesus. Fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês perceberam aqui? Olha o que diz aí. Paulo vai deixar isso bem claro. Este evangelho é para todos, finalzinho do versículo 22. E sobre todos os que creem, porque não há distinção, ao versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui é um ponto importantíssimo da nossa fé, e preste atenção. Uma vez que pela fé em Jesus Cristo, essa fé que é para todos e sobre todos, porque não há distinção, o apóstolo nos informa que o mundo daquela época, preste atenção aqui, podia ser herético. Não havia distinção, porque todos pecaram. Então, como eu disse, a lei deixa isso bem claro. E todos aqui, na mente de um judeu, não é todos os judeus, todos os homens, sejam judeus ou não. Então, tanto judeu quanto gentio, todos pecaram. Só que agora o Senhor Jesus vem e a fé nele não é só para um grupinho específico dentro de uma nação fechada. Agora essa fé expande para outras regiões, outras nações. Agora vai alcançar todos, em todos os lugares, todos que creem. Sem distinção, não há acepção. Homens, mulheres, crianças, idosos, gente de cor clara, de cor escura, gente mais entendido das coisas do mundo, gente menos entendido das coisas do mundo, gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro, não há mais agora distinção. Não queira entender esse todo aqui, que o Senhor Jesus veio para salvar toda a humanidade sem distinção. Ele veio salvar um por um. Então a salvação é para todos. E aí tem uma linha de entendimento que diz que foi isso mesmo que Jesus veio fazer. Ele veio morrer por toda a humanidade. Só que agora essa humanidade tem que buscar crer nele. Bom, então é o velho legalismo dos judeus que queriam se justificar pela lei. Porque agora a pessoa tem que, por ela mesma, buscar crer no Senhor Jesus. E não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ele veio morrer para os seus. E os seus terão fé nele. E esta fé é uma fé distinta, meus irmãos. Olha, por gentileza, o versículo 24.
sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, aqui está talvez o coração do Evangelho. Por isso que nós amamos demais esta doutrina da justificação. Justificado gratuitamente por graça. Olha a ênfase que o apóstolo dá aqui. Há tanta coisa aqui, meus irmãos, só nesse versículo. Mas rapidinho para vocês. Justificar aqui é declarar. É declarar alguém pecador justo. Preste atenção que não é tornar o pecador justo. Porque pode parecer que quando a graça te alcança, agora você é imaculado, imaculada, não tem mais pecado nenhum. Não, o que Paulo está nos dizendo aqui é que vem da parte de Deus uma ação de declarar, de bater um carimbo e dizer, já não há mais condenação para você. Mas você continua ainda um pecador, você é um pecador, você só foi declarado. Você não se tornou justo. Justos, meus irmãos, na sua totalidade, só na glória. Só quando o Senhor Jesus voltar. Então, esta justificação aqui significa perdoar aquela pessoa. Receber aquela pessoa como se ela fosse justa. Por causa da declaração de Deus. E esta declaração é por causa de Cristo. Então, hoje, se você me perguntar como que Deus me vê, se você crê em Jesus Cristo, Ele não te vê mais, Ele vê Cristo em você. Lembra o que Paulo disse? Estou crucificado com Cristo, Gálatas capítulo 19, versículo 20. Logo, já não sou eu mais que vivo. Porque quando Cristo vive em mim, exatamente. Então, esta fé que agora eu tenho, eu vivo. Esta vida que agora tenho na carne, é a vida que a gente leva, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Por isso, meus irmãos, que nós devemos parecer cada vez mais com Cristo, com Jesus Cristo. É uma contradição em termo alguém dizer que é cristão e que tem a boca suja. É uma contradição em termo alguém dizer que é cristão e que é uma pessoa de estupim curto. Eu não estou falando do temperamento. De vez em quando eu tenho que moderar o meu. Mas o que eu estou dizendo é que nós fomos domados por aquele que é manso e humilde de coração. É uma contradição em termo eu dizer que eu sou um cristão e eu vivo na prática do pecado. Porque eu fui declarado justo. E agora eu tenho, aí lembram das vestes nupciais? Eu tenho uma roupagem que não é minha e que nem fui eu que comprei para colocar. Foi me dado. E agora então eu posso participar de uma grande festa. E meus irmãos, domingo a domingo nós participamos dessa festa. É como um ensaio. Porque daqui a pouco nós estaremos num grande banquete, numa festa do Filho do Rei, com as vestes dele. Está dando para vocês entenderem um pouquinho aqui o que é que o apóstolo Paulo está tratando, meus irmãos? Versículo de número 25, deixa eu acelerar aqui. Ih, a hora estourou ali. E ele explica, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Eu não vou ter tempo de explicar isso aqui, talvez semana que vem, quando a gente aqui estiver, se Deus nos permitir, eu vou continuar esta mensagem ou este assunto com vocês aqui. Mas vocês perceberam que é a iniciativa de Deus do início ao fim. Deus que quis propor no seu sangue. Quando ele fala seu sangue, porque o sangue do Filho do seu amor, meus irmãos, aquele sangue que não pode ser banalizado por nós, um sangue vertido naquele madeiro por nós que nos purifica de toda injustiça. E ele usa aí que este sangue foi proposto a nós como propiciação. O judeu sabe o que é propiciar. Nós que não somos judeus não conhecemos muito essa linguagem. O judeu sabia que quando o sacerdote levava a oferta do judeu para pedir perdão por ele lá no altar, e quando ele pegava o sangue do animal e derramava no altar, aquilo era um ato de propiciar, como que dizendo, olha,
Deus está recebendo a tua oferta e esse sangue agora é para apaziguar a ira de Deus sobre você. Então, meus irmãos, sobre os cristãos não há ira de Deus, porque o sangue de Cristo sobre nós apazigua a ira de Deus sobre nós. Por isso é que Paulo diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque fora de Cristo, a indignação o tempo todo de Deus, meus irmãos. Eis aí a nossa missão de anunciar esta tão grande salvação ao mundo. Falar dessa verdade que salva, que liberta, que transforma, que muda. Nós não podemos só aprender esta doutrina belíssima e ficar para nós, meus irmãos. Saber dessa verdade e dizer, graças a Deus, eu estou salvo, nenhuma condenação há para mim. Ok, mas e o meu amigo? E o meu familiar? E a minha cidade para Cristo? Porque há uma promessa de que agora esta salvação é oferecida para todos, então vamos anunciar. Eu não sei quem é que vai vir, mas quando vier, eu vou saber que é aquele a quem Deus trouxe para participar da festa. Lembra da parábola? Vão, meus servos, e saem pela praça, e quantos vocês encontrarem, traga, porque eu quero ver a minha casa, o salão cheio. Podemos vocês entenderem, meus irmãos? Deus, então, em Cristo, nos abençoe e nos dê graça desse assunto tão maravilhoso para nós, para sermos bons missionários, propagadores desta graça bendita que salva. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.